Bom dia pessoal, eu sou o Paulo Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 27 de março, uma sexta-feira. É o quarto dia da quarentena e nós vamos falar hoje no nosso ambiente de antagonismos e liberalismos. Vamos falar hoje sobre os antagônicos. Um antagônico que é o marxismo, né? Vocês conhecem essa figura aqui? Ele é o Karl Marx. Ele nasceu em 1818 na Alemanha e morreu em 1883 na Inglaterra. Esses comunistas, eles fogem tudo para a Inglaterra, porque a Alemanha não deixava eles fazer o que eles queriam, eles tinham que fugir para um país mais liberal, né? Foram para a Inglaterra. Ele foi doutor em filosofia lá na Alemanha em 1841 e lançou o Manifesto Comunista. Acho que nesse momento ele estava morando na França, porque os alemães já tinham escorraçado ele. Então, é o marxismo. Marxismo, a gente sabe o que é a ideia do marxismo, né? Oprimido contra o opressor, proletário contra burguês, né? Então nós vamos dar uma olhadinha aqui em algumas coisas para a gente se situar no contexto histórico. A Revolução Francesa, 1789, inspirou a Comuna de Paris, um século depois. 1871 foi o início da grande Revolução Mundial, que eliminará a exploração de uma classe por outra. Eu peguei isso aqui de um site que chama Esquerda Marxista, faz semana passada, tá? Então, eles estão aí todinhos muito assanhados, né? Então, a Revolução Francesa, com aquela visão de igualdade deles, tem o seu mérito, óbvio que tem o seu mérito, né? Mas eles também foram o início de todo esse movimento. Então, eles consideram que a Revolução Francesa foi o início de tudo. Mas teve um outro cara. Nós, os alemães, temos um sistema muito melhor que os ingleses e franceses. Quem falou isso? Foi o Bismarck, o chanceler de ferro, em 1870. Então, já naquela época, né, por volta aqui da Comuna de Paris. A Comuna de Paris foi uma revolta, uma tentativa de colocar o comunismo lá em Paris, que não foi bem sucedida. E o Bismarck já falava, qual que é o sistema que ele falava, que é muito melhor que os ingleses e franceses? É o comunismo. O comunismo nasceu na Alemanha. A gente pensa muito quando fala em comunismo na Rússia, porque a implantação foi tentada lá e deu a maior zebra, né? Morreu muita gente. Mas a cagada foi feita lá na Alemanha. Até hoje está lá a escola de Frankfurt alimentando isso. Então tem dois países, né? A China fez essa cagada danada aí com o coronavírus, que está tudo deixando todo mundo louco. E os alemães que implantaram através do Marx, né, essa ideologia que a gente vai comentar hoje. Então, aqui está, né, a Revolução Francesa como começo de tudo. A escola de Frankfurt, que eu já citei, é uma tentativa de criar um método científico para alcançar a sociedade sem classes, alcançar o comunismo. A gente já viu todas as experiências malogradas deles, mas eles não desistem. O marxismo, nós estamos falando sobre o marxismo hoje, né? Oprimido contra o opressor. Ó o que eles falam, né? Se tornará historicamente possível a eliminação da exploração do homem sobre o homem. Até aí tudo bem. O desaparecimento da propriedade privada, do capital, da mais-valia. Mais-valia para eles é o lucro acima do que seria esperado, né? Ou na ideia dos marxistas, qual é o retorno do trabalho que você deveria deixar com o dono, né, da propriedade. Eles acham que a mais-valia seria isso e o lucro é muito maior do que isso. Do trabalho assalariado, do dinheiro e todas as relações de exploração e dominação necessárias ao funcionamento do capitalismo. O problema deles é o capitalismo. O problema deles, o demônio do mundo atual é o capitalismo. O Estado, então eles têm que, para derrotar o capitalismo, tem que derrotar o Estado, o direito, o casamento. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, sobre a ideia do que tem que ser destruído para que a utopia comunista seja viável. Isso aqui está num livro que chama A Origem da Família, a Propriedade Privada do Estado, do Marx e Engels, lá de 1884. Aqui, para a gente ter uma ideia do marxismo, né, ou das ideias que estavam na cabeça do Marx, ele pensava assim, né? No modelo de sociedade para o Marx, ou o modelo do ser humano para o Marx, que é a mesma coisa quase, né? Ele falava assim,
Nós temos uma coisa que é as coisas espirituais, as coisas da mente, né? O cérebro, os princípios, valores, ideias, autoridade, cultura, espírito, alma, relações humanas, ética. Isso é tudo abstrato, está aqui dentro. Mas existe uma outra coisa, que são os meios de produção, que ele chama de subestrutura. Isso aqui é a superestrutura, isso aqui é a subestrutura, né? Braços e pernas, meios de produção, fábricas, máquinas, matérias-primas, economia burguesa. Bom, até pela posição do ser humano, a gente imagina, né, que nosso cérebro, a nossa superestrutura na cabeça do Marx, estaria acima, né? E a superestrutura comanda a subestrutura. Mas o Marx, ele muda isso aqui. Ele é um materialista, ele é um economista, mas muito mais materialista do que economista, e ele considera que toda a filosofia do mundo, ela é determinada pela parte materialista, né? Economicismo ou materialismo. Organização econômica, troca de matéria com a natureza, né? A gente consome os recursos da natureza e devolve para ela as nossas coisas. Necessidades fisiológicas é o fundamento de todas as instituições sociais e da história. Então, para Marx, a história não começa aqui. A história começa aqui. Então ele inverteu, né, a história. Então, ele tem essa visão que o ser humano só é realmente valoroso quando ele age, não quando ele pensa. Saia da ação, saia da indignação e parta para a ação. É Marx. Então, não estou dizendo que ele é certo, que ele é errado. Nesse conceito aqui, algumas coisas podem ser aproveitadas mesmo. Isso aqui é Kant, crítica da razão prática. Ele fala assim, saia da indignação e parta para a ação. Também a gente já ouviu falar isso aqui no Novo. Então, o Marx, aqui está ele de novo, né? Vamos rapidamente falar sobre o que ele pensa, ou qual foi o modelo que ele propôs para a nossa sociedade, que fez essa confusão medonha que fez lá no século passado, no século XX, várias guerras mundiais, não? Todos eles estavam envolvidos nisso. A Alemanha estava envolvida nisso, porque a Alemanha que criou essa farra toda, né? Então, o que o Marx falava? Da dialética. A dialética é aquele, você tem um pensamento, você tem um pensamento oposto, junta os dois e tira uma síntese. Aquele exemplo simples e fácil de entender. Ai, que cachorrinho bonitinho, né? Se eu vou lá passar a mão, pronto, ele dá uma mordida na minha mão. Ai, que cachorro, isso aqui é um bicho, é um demônio. Aí vem a doninha do cachorro, não, ele é bonitinho sim e tal. Ele estava só meio assustado, põe aqui e tal. Então, você acha que o cachorrinho não é tão bonitinho, mas também não é um demônio. Então a sua tese era bonitinho, sua antítese é um demônio, a sua síntese é uma meio termo. Tá? Então, a dialética de Marx, para ele, era a luta de classes. Essa é a dialética, constantemente. Então, é uma tendência histórica, né? Os povos oprimidos e os privilegiados opressores. Então, oprimido e opressor, sempre essa visão, né? Os povos dominados e a nobreza do Egito, na Grécia, na Índia, na Roma, na China, né? Os povos humilhados, os senhores feudais. Existe esse contexto na história, não tem dúvida que não existe. Povos escravizados nos Estados Unidos e Brasil, nós vivemos monarcas absolutistas. Então tudo isso daqui é um contexto histórico que o Marx pegou e falou assim, na Revolução Industrial isso tudo vai mudar, né? Os proletários vão ganhar a luta contra os burgueses, e escreveu uma meia dúzia de livros, Capital, Manifesto Comunista, tem um monte de coisa que ele escreveu, né? Falando que o ponto de inflexão seria na Revolução Industrial, né? A Revolução Proletária utópica inexorável, ele falou que ia acontecer, sociedade sem classes, era o comunismo, né? A coletividade, o Estado tem preferência sobre o indivíduo. Ontem a gente falou sobre esses dois modelos, né? Então, o modelo do Marx é o coletivismo. Então, ele está dizendo que essa revolução é inexorável. Então, Marx, ele não propunha a revolta armada, ele só vaticinou, olha pessoal, vai acontecer, não esquenta, mais dia menos dia vai acontecer, isso aqui é uma tendência histórica. Ele errou, a gente sabe que ele errou, mas ele falava. Ele acrescentou um pouquinho dizendo, mas a gente pode
abreviar essa mudança histórica, né, se a gente fizer a revolução e tal. Mas por que o Marx errou? Porque ele falava que com a Revolução Industrial haveriam muitos pobres miseráveis trabalhando nas fábricas, né? E aquela casta lá de cima ia ficar cada dia mais rica e cada dia menor. Então, menos gente, muito rico, mais gente miserável. Em alguma hora, esses miseráveis iam englolir tudo. Essa é a ideia do ele. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? A Revolução Industrial deu acesso a novos bens e serviços para as pessoas que não tinham, né? Os operários viviam melhor que os aristocratas há 100 anos e melhor que seus avós. Então os operários, os proletários perceberam isso, a coisa estava melhorando, né? Ao longo, eles podiam construir uma casinha, depois começou a mecânica, podia ter um carrinho ou uma carroça, sei lá o quê. Então, os operários começaram a melhorar, né? Os proletários aburguesaram-se. Essa separação de proletário e classe média é simplesmente uma idealização, é todo mundo uma classe, é todo mundo, na verdade, um povo tentando se virar, né? Então a revolução não aconteceu como previsto. Até hoje não aconteceu, né? Houve aquela puta confusão lá na Rússia, mas nada aconteceu. Só para colocar o contraponto aqui, no mesmo contexto, a história não mudou, a história é essa mesmo, né? Então existe um outro cara que é tal, o Hayek. Ele nasceu em 1889 na Áustria e morreu em 1992 na Alemanha, né? É prêmio Nobel. Então ele também ele é austríaco, não é alemão. Ele tentou corrigir a cagada dos alemães, né? E foi prêmio Nobel em 74. Então o que o Hayek falou? O Marx está certo, tudo isso que ele falou está certo, mas o resultado que ele falou está errado. A Revolução Industrial é um ponto de inflexão, sim, mas para emergir a valorização do indivíduo, da sociedade, né, onde o indivíduo é mais importante. A vida, a liberdade e a propriedade, que são os direitos naturais. Então, a Revolução Industrial, mesma coisa, né? Deu acesso a bens e serviços impensáveis, né? Surgiu a classe média, ou seja, os operários especializados, profissionais liberais, que tinham um rendimento maior até que os artesãos. Antigamente tinham os artesãos, né? E até um cara, o Galbraith, esse cara é socialista, tá? Ele já morreu, né? 2006. Mas ele escreveu, é um cara, um economista muito influente, né? Ele escreveu esse livrinho aqui, A Sociedade Afluente, onde ele falava: pessoal, o que o Marx falou não deu certo, vocês têm que cair a ficha. Vocês querem fazer a revolução, tem que ser de outro jeito, não é do jeito que vocês estavam falando. Nós vamos continuar nisso, pessoal. Obrigado por enquanto. A gente vai falar muito sobre essa ideia dele aqui, né? E sobre a escola de Frankfurt, que é a tentativa de fazer essas ideias do Marx vingarem de uma outra forma no mundo atual. Obrigado, pessoal.